Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Boa tarde para todo mundo. Este é o segundo encontro do segundo semestre do nosso grupo de estudos clássicos da FEUSP Paideuma, e nós continuamos na leitura do texto do Werner Jäger, Lugar dos Gregos na História da Educação. Vamos ler o primeiro parágrafo? Então, Lugar dos Gregos na História da Educação. Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. Ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Com a mudança das coisas, mudam os indivíduos. O tipo permanece o mesmo. Homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam a sua espécie pela procriação natural. Só o homem, porém, consegue conservar e propagar a sua forma de existência social e espiritual por meio das forças pelas quais a criou, quer dizer, por meio da vontade consciente e da razão. O seu desenvolvimento ganha por elas um certo jogo livre de que carece o resto dos seres vivos, se pusermos de parte a hipótese de transformações pré-históricas das espécies e nos ativermos ao mundo da experiência dada. Eu penso que esse parágrafo nós podemos, de modo geral, concordar com ele. O que vocês pensam? Eu não lembro em qual dos livros do Aristóteles que eu li, mas se eu não me engano é no Órgano, em que ele diz assim que existe uma peculiaridade de toda a natureza, que é repetir aquilo que os seres anteriores foram capazes de produzir, e toda a natureza faz isso. Então, você pega uma árvore, por exemplo, ela consegue dar aos seus filhos as mesmas qualidades genéticas, vamos dizer assim, da sua natureza. Esse termo genética não cabe lá em Platão, mas é só para a gente entender. Então, a repetição do passado é aquilo que constitui, inclusive, entre os gregos, o que nós chamamos de ethos. E aí a própria ideia de ethos surge dessa noção, né, de que o ser humano é capaz de reproduzir, por meio da tradição, da cultura, da educação, enfim, aquilo que os antigos já fizeram, promovendo também um processo de escolha. Agora, obviamente que do ponto de vista racional, eu penso que sim, aí somente nós temos as condições de criar o cenário pelo qual nós vamos levar adiante esse processo de reprodução daquelas qualidades humanas, cívicas, sociais, enfim, que constituem a nossa cultura e a nossa condição humana propriamente dita, né? Sim. Eu penso que essa observação que o Márcio fez, ela podemos relacionar especialmente com essa frase aqui, ó. Com a mudança das coisas, mudam os indivíduos, o tipo permanece o mesmo, o tipo. E nós estamos lendo o texto em português, não em alemão. Mas a ideia do ideal tipos, que aparece em Weber, né? A gente tem que levar em conta isso. Esse autor, o Jäger, ele está mergulhado, embebido da filosofia do seu tempo, desse idealismo hegeliano e os desenvolvimentos da chamada filosofia do espírito de Wilhelm Dilthey. Ele está nesse ambiente, né? O Cassiano escreve aqui, traz a ideia de que o componente humano do espírito que nos permite criar uma condição não inteiramente determinada pela natureza. Exato, nós, como indivíduos, mudamos, mas permanece um tipo que está, de algum modo, separado do indivíduo. É uma ideia de modelo. Nós vamos ler logo embaixo, no segundo parágrafo. O modelo também muda. A própria cultura, obviamente, ela vai se desenvolver. Mas a mudança desse modelo, ela não corresponde ao desaparecimento das gerações humanas. O que eu penso é o seguinte, o que ele está dizendo aí é algo que outros autores também vão dizer e que, no fim das contas, parece a muitos, talvez seja, uma trivialidade, né? Ou seja, nós, seres humanos, no sentido de animais, mamíferos, placentários, metazoários, nós nos multiplicamos, nos preservamos pela reprodução sexual. Agora, o mundo dos símbolos, o mundo da cultura, o mundo dos sentidos, o mundo dos valores, como que ele se mantém? Ele se mantém pela educação. Nesse sentido, a educação é cultura.
a ideia de cultura como cultivo, nesse sentido, funciona bem. Ou seja, a educação é que permanece mantendo esses valores. Por exemplo, a língua. Nós falamos a língua portuguesa. As gerações antes de nós falavam também. Antes, muito, muito antes, não falavam. Mas a cultura, ela preserva a língua. O falante da língua desaparece, mas a língua permanece porque ela se preserva num outro nível, que é o nível da transmissão simbólica, da comunicação. Né? Eu lembro do John Dewey, bem, é um dos que dizem isso. Ou seja, a educação é comunicação, é a transmissão, a apresentação, o legado de algo para as novas gerações. E aí essa coisa do tipo é interessante, porque o tipo, se o termo alemão for tipos, ele se refere ao grego tipos, que está ligado à nossa palavra tipo, quando usamos na frase o tipo móvel, a tipografia, a ideia de um selo, né? A ideia de uma marca. Então nós teríamos seres que vêm ao mundo, as crianças vêm ao mundo e precisam de algum modo serem marcadas, como com este ou com aquele tipo. O Márcio usou o termo ethos, o caráter, o que é o costume. Eu penso que o tipos ele se distingue do ethos aqui. Bem, só se nós aproximarmos não da ideia de caráter, mas da ideia de costume, talvez, né? O que eu quero dizer é, tipo aqui ele é separado, ele é exterior, né? Veja assim, essa noção do tipo separado me parece fazer sentido se a gente entender esse tipo justamente como essa construção que ele escreve ali embaixo, né? Que se dá por meio da vontade consciente e da razão. Quando ele escreve vontade consciente, razão, eu acho que aqui a gente está vendo assim em primeira mão, de forma muito transparente, todo o hegelianismo do nosso autor. Não é projeção, mas é uma manifestação plena de um espírito absoluto que para ele a Grécia realiza, assim como para Hegel realizava, né? Acho que nesse sentido isso é bem claro, né? Mas é curioso perceber que talvez haja já aqui de antemão uma certa discordância de perspectiva em relação até aos próprios antigos, quando ele diz que o homem consegue conservar e propagar a sua forma de existência social e espiritual por meio das forças pelas quais a criou. Ou seja, entendendo também que a nossa existência social, e eu quero focar nisso mais até do que na ideia do espírito, do universo simbólico e tal, é um resultado de forças deliberadas e orientadas por meio da razão que partem do próprio homem. Eu acho que aqui é interessante perceber que talvez em Platão, mais até do que em Aristóteles, a natureza gregária do homem não depende tanto dessa racionalidade. Essa racionalidade ela é a posteriori. Eu concordo, você está certo. O que eu quis dizer com essa exterioridade, só para deixar claro, é a ideia de que ela não é natureza, no sentido da physis. Ela não é alguma coisa que está conosco desde o início. É algo que vem a ser, mas não é um dado inscrito, sabe? Na nossa constituição corpórea, no sentido de que, eu nasço essa marca, esse tipo. Mas eu concordo com você. Aqui, por exemplo, quando ele diz, por meio da vontade consciente da razão, a nós, depois de Freud, depois de Nietzsche, apesar de ele ser posterior, esses autores, nos soa exagerado, porque há muito de vontade não consciente, para não dizer inconsciente, e há muito de desrazão na constituição desses tipos, né? Não é essa esperança racionalista que, de fato, revela uma filiação a uma certa filosofia do espírito, Hegel, por exemplo, para nós nos soa um pouco exagerado, né? Nos soa, para dizer o mínimo, né? Esse trecho, ele me fez pensar em outro autor, até porque Hegel eu não conheço praticamente nada. Aquele trecho do Marx, que ele também compara os seres humanos aos animais, que geralmente aparece nos textos de pedagogia, né? A abelha a aranha tece a sua teia melhor que qualquer arquiteto, tece o paralelogramo, não lembro bem, e os seres humanos são os únicos que antecipam em ideias isso que os animais fazem naturalmente, né? Mais ou menos isso. E esse trecho me fez pensar
em Marx, né? Homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam a sua espécie pela procriação natural e o homem por meio da vontade consciente da razão. Eu procurei aqui, mas eu não achei, e eu não lembro se é o Educação e Sociologia do Durkheim ou se é um texto do Peter Berger, que nós lemos em Sociologia também, que repete essas palavras. Então, esse primeiro parágrafo, ele parece que é um parágrafo que nós estamos acostumados a ver essas ideias em diversos outros textos, apenas de maneiras diferentes. O que talvez nós não concordaríamos seria só a primeira frase. Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. E, de certa maneira, nós estudamos na pedagogia, né, que a educação ela é esse processo inevitável, né, independente do grau de desenvolvimento, ela está presente ali, desse povo ou dessa sociedade. Então, talvez essa primeira linha seja um pouco estranha, mas o resto me pareceu bem comum, assim, de leitura. Se fôssemos bastante críticos com o Jäger, nós diríamos, ele está aqui dizendo que existem povos que não se ocupam da educação. Primitivos, povos selvagens que não se ocupam da educação. Pode ser? Não pode, mas assim, utilizando o princípio da caridade e levando em conta que ele é um autor que talvez pudesse perceber o quanto isso é um pouco contraditório, talvez poderíamos ler isso aqui como sempre que podemos identificar uma organização a qual chamamos de sociedade humana, grupamento humano, nós vamos encontrar a prática da educação ali. Porque, de fato, você está certo, né, Vitor? Nós não precisamos esperar a sociologia para a gente saber disso, que o ser humano se faz pela educação, né? Agora, o Marx colocou, não, às vezes a carência de educação é projeto, mas a carência de educação é uma certa educação. Não prática da educação também educa, né? Você lembrou do Marx muito bem, essa ideia de que o ser humano é capaz de prever, o ser humano é capaz de propor, o ser humano é capaz de idealizar. De novo, bate na ideia da liberdade, nós vamos encontrar isso em tantos e tantos autores. Ontem mesmo, na aula da pós-graduação lá, nós lemos um trecho do Isócrates, em que ele vai dizer que por meio da linguagem, o homem cria a civilização e se diferencia dos animais, porque a linguagem cria a sociedade humana, no sentido aí do Logos, o Logos como processo de formação. Então, essa afirmação dele, ela é uma glosa, é uma variação de um tema que nós encontramos em inúmeros autores, sendo glosado, sendo desenvolvido, com ênfases mais para um lado ou mais para um outro. Mas essa ideia de que a cultura humana ela é alguma coisa que nos diferencia do puro inatismo dos animais, e aí, mas hoje nós estudamos... Ok, lembra do texto que nós lemos lá sobre os animais, no segundo semestre do ano passado, né? Aquela história, mas nós compreendemos isso, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Eu vou pedir para o Bruno continuar. Por gentileza, Bruno. Uma educação consciente pode até mudar a natureza física do homem e suas qualidades, elevando-lhe a capacidade a um nível superior. Mas o espírito humano conduz progressivamente à descoberta de si próprio e cria, pelo conhecimento do mundo exterior e interior, formas melhores de existência humana. A natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria condições especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e exige organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de educação. Na educação, como o homem a pratica, atua a mesma força vital, criadora e plástica que espontaneamente impele todas as espécies vivas à conservação e propagação do seu tipo. É nela, porém, que essa força atinge o mais alto grau de intensidade, através do esforço consciente do conhecimento e da vontade dirigida para a consecução de um fim.
Então, aqui, se antes ele já mostrava a sua filiação a uma certa maneira de compreender as coisas, que é essa ideia de desdobramento do espírito na história, né? Ou seja, esse hegelianismo, essa ideia de que a história revela a razão. Aqui está bem na cara, esse ponto de vista bastante dualista, que também foi colocado em questão posteriormente. Bem platônico, não é? Aristotélico também, mas eu acho que aqui mais platônico do que aristotélico. Bem marcado. Você tem o corpo, você tem o espírito. A ideia do espírito. O que seria o espírito aqui, né? Do que ele está falando? Se nós o situarmos no ambiente cultural em que ele se desenvolve, a ideia de mente, a ideia de razão, de mundo interior, racional, a ideia do entendimento kantiano, é tudo isso que forma a vida do espírito, é a profundidade que dá ao ser humano a possibilidade de se afastar da bidimensionalidade. Quando nós dizemos, o fulano de tal é muito superficial, falamos isso das pessoas, não falamos? Ser superficial é não ter profundidade, é não ter a vida do espírito. A pessoa é muito profunda, fulano é muito profundo. Nós não estamos falando que ele sabe muita coisa apenas, mas que há uma certa característica da sua constituição como pessoa que dá a ele reverberação, né? O volume permite a reverberação, é o volume que permite a reflexão. O que é a reflexão? Se não algum tipo de espelhamento. Sem um volume, o mundo interior que fosse apenas bidimensional, ele não teria profundidade, não tendo profundidade, você não seria capaz de efetuar a reflexão, né? Eu acho que é interessante notar como ele compara a natureza do homem, que também é outro conceito problemático para muita gente, mas não para mim. Ele compara a natureza do homem e a educação, como se a educação fosse a continuidade dessa força da natureza, que nas espécies se realiza pela própria natureza, conferindo a conservação e propagação do seu tipo. Essa expressão conservar e propagar, ele está repetindo aqui pela terceira ou quarta vez já. Então, nas espécies em geral, a própria natureza, ela tem essa virtude da conservação e propagação do seu tipo, mas no ser humano a educação cumpre esse, digamos, segundo estágio aí, né? Por conta do espírito, por conta da natureza dual do homem, que é material e espiritual. Então, filia ele claramente aí uma tradição platônica, como você falou, né? Não sei o que vocês acham, né? Mas hoje, lembrando um pouco aquela questão colocada pela Bárbara no encontro passado, e sobre a qual nós já falamos, né? A questão de quando que um texto se torna datado a ponto de não ser nem mais recomendada a sua leitura, tal, ok. Mas eu fico imaginando, quando um autor escreve isso, então ele está escrevendo isso na Alemanha do seu tempo, né? Ele está no espírito do seu tempo e está se sentindo muito confortável dizendo o que ele está dizendo. O que é importante é que, eu acho, tirar disso. Aquilo que, por vezes, muitos de nós sentem ao falar sobre o mundo de hoje com uma convicção e com uma certeza meridiana, cristalina, daqui a 50 ou 100 anos, vai ser considerado também problemático. Por isso que eu penso que a gente precisa levar em conta, não porque nós estamos na direção do progresso, não sejamos nós também hegelianos, ou teleologistas, assim, teleológicos. Né? O que ocorre é a mudança. Para onde vai, eu não sei para onde vai, mas ocorre a mudança. Quando ele diz assim, a natureza do homem, a natureza, então a ideia de natureza do homem com H maiúsculo aqui, quer dizer o quê? Do ser humano, está deixando isso explícito, na sua dupla estrutura de corpo e espírito, corpóreo e espiritual, cria condições para a manutenção e transmissão da sua forma tal, e exige organizações físicas e espirituais ao conjunto das quais damos nome de educação. Olha só, então ele está operando numa chave dualista aqui, ok. No entanto, se pararmos para pensar, a educação que nós regularmente recebemos ou que regularmente ofertamos é também uma educação que leva em conta esses dois aspectos. Ela é uma educação que se ocupa do corpo e é uma educação que se ocupa do entendimento, ou do espírito, para usarmos o termo aqui do autor, não é? O Vitor fala aqui, educação integral. Essa expressão aparece, né, na pedagogia para se referir aos tipos de educação que consideram
corpo e a mente, né? Esse dualismo, essa expressão aparece para se referir a esse dualismo, né? Quando esse dualismo é levado em conta, temos uma educação integral. Então, a nossa educação, ela leva, a educação que é realizada concretamente nas escolas, ela precisa levar em conta, ela é demandada para que leve em conta isso. E, por fim, até hoje, quando nós falamos, é uma questão, por exemplo, para a filosofia da mente, hoje é uma grande questão, a questão da relação entre o mundo físico e o mundo mental. Ou seja, porque quando eu digo assim, não sejamos dualistas, não vamos separar o aspecto físico do aspecto mental. O que há é um todo, o que há é uma unidade, não separemos. Tá? Ok, eu compreendo. No entanto, há um problema que continua muito forte até hoje, que é o problema da relação entre o que é material, quantitativo, e aquilo que é mental, inefável e inapreensível, e que existe, e que aparece no vocabulário da filosofia da mente, ela aparece debaixo do termo os qualia. Que é o qualia? Os qualia são esses elementos mentais que não são passíveis de apreensão, de medida. Ou seja, não há ferramenta capaz de me apresentar de uma forma quantitativa os produtos, por assim dizer, do meu pensamento. A imagem que eu tenho na minha mente quando penso em, sei lá, num pássaro. Ou seja, eu posso dizer aqui pardal, e todos vocês terão uma imagem, um pardal na mente. O problema é que eu não sou capaz de alcançar essa imagem da minha interioridade. O que ela é? Ela deriva, ela emerge do funcionamento do cérebro. Só que notem, ela não é matéria. Ela não é formada por átomos ou por partículas. O que eu quero dizer, não quero me aprofundar nisso, mas era só para dizer o seguinte: o problema de um certo dualismo, ainda que eu responda, não, eu posso reduzir todas essas propriedades mentais, seriam a emergência do funcionamento do cérebro, tal como quando eu junto dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, emerge. A junção desses dois gases faz com que um líquido seja produzido, que é diferente dos dois gases. Do mesmo modo, a emergência da mente, do cérebro, se daria assim. Ainda que eu afirme isso, essa afirmação é mais uma descrição do que uma explicação. É um problema, porque continua a haver uma polêmica que nos leva de novo ao dualismo. É claro que o cérebro, é claro que a mente se relaciona ao corpo, é óbvio. A mente não é redutível. Resta algo. Esse algo é o que eles chamam de qualia. Qualia, que do latim, quer dizer qualidades. Quando eu digo verde, todos nós temos uma ideia, uma imagem de verde, só que jamais saberemos o que cada um de nós pensa quando evoca o verde na própria mente. Não, eu fiz lá uma ressonância magnética e quando você falou verde para seus 10 colegas, nós vimos o mesmo espaço do cérebro, o mesmo lobo temporal ativado, etc. Ok, tudo bem. Mas o que foi visto interiormente é inacessível. Eu não consigo traduzir em gráficos, em fórmulas, ele escapa do empírico. Então, esse problema é um problema do dualismo revivificado aqui, né? A gente está falando aqui de dualismo, né? E agora tem cada vez mais estudos no sentido de que há também uma relacionalidade com outras espécies. Por exemplo, existe, eu não sei, eu não me aprofundei muito nisso, mas muito se fala do tal do segundo cérebro, que seria no sistema digestório, e isso existe, é uma simbiose entre nós e as bactérias. Como eu já tive problema de digestório, eu posso garantir que, de fato, afeta muito. E, inclusive, agora tem novos estudos sobre depressão que mostram que talvez não seja um problema de secretar ou não certos hormônios, mas sim um problema de desequilíbrio nessa simbiose com outros seres. E se a gente parar para pensar, agora eu estou
aqui refletindo nessa passagem, na educação, como o homem a pratica, atua a mesma força vital, criadora e plástica que impele todas as espécies vivas à conservação e à propagação. Mas, quanto disso, dessa mudança histórica, não fez parte, por exemplo, mudanças na alimentação, quer dizer, de novo, uma relação com outras espécies, ou, por exemplo, a disseminação de certos vírus que eliminou populações indígenas, ou a introdução pela China de um vírus, eu não me lembro se foi da sífilis. Então, tudo isso também faz parte. A nossa relação com as outras espécies também determina, ou conduz, ou enfim, tem um papel na história. Não é só a nossa espécie pela nossa vontade, por essa força vital. Há toda uma conexão que acaba se perdendo. Sem dúvida. A sífilis, posso estar enganado, acho que parece, ela teria ido das Américas para a Europa. Foi a contribuição nossa aos colonizadores. Nem sei se cabe também, né, porque a gente vai se empolgando, mas pensando, né, nos avanços da física quântica e a percepção do pensamento também como vibração. Enfim, eu não tenho grande conhecimento sobre isso, mas me inquieta pensar, né, que determinados pensamentos possam ter determinado tipo de vibração, e essa vibração pode ser perceptível, pode ser estudada de alguma forma, né? Intrigante também, já que a gente está falando dessa nossa tentativa, né? Recomendo sempre esse artigo do Thomas Nagel, Como é Ser um Morcego. Como é Ser um Morcego. Está entrando nessa discussão sobre esse dualismo, né? É famoso esse artigo. Aquárias tem que passar por esse artigo aí. Exato, Como Ser um Morcego. E tem um outro, o Daniel Dennett, acho que em português ficou Onde Estou Eu? Daniel Dennett. É um conto muito interessante, que tem a ver com isso que ele está discutindo, o dualismo também. Acho que faz o Panda, essa coisa do dualismo, que é uma historinha, um conto, em que um cara, o corpo dele está num lugar, o cérebro está num outro. E aí a pergunta é, onde eu estou, né? Então, eu não sei, se pudermos, por exemplo, ligando isso que a Marina falou, voltar ao texto do Jäger, que é um texto que está no começo do século XX, se não me engano, começa em 35, né? Escrever a ideia, ou publicar, talvez, mas os 3 volumes terminam de ser publicados mais de 10 anos depois, né? Que eu acho que seria o seguinte, levando em conta o que a Marina falou também, a ideia de que eu sou capaz de medir ou de quantificar o mental, o que implica na materialização do mental, ou seja, aquilo que pode ser reduzido ao quantitativo é algo que existe no mundo empírico, é algo que existe no mundo material. Em outros termos, é algo que pode ser reduzido à matéria, ou compreendido como uma manifestação da matéria, mas uma manifestação causal da matéria. Eu acho que é a relação da causalidade, eu acho que isso também é interessante, né? Mesmo que eu seja capaz de fazer isso, a tese... Alguns vão dizer que não, que isso é superável, mas eu não consegui me convencer disso ainda. Mas a tese é de que sempre restará essa experiência interna, inalcançável, por definição, impossível de ser transformada numa medida, de ser transformada num dado empírico. Esse é um tema que está relacionado com a ideia da irrupção da inteligência artificial também, né? Quer dizer, existe a ideia de que o acúmulo da quantidade de informações que a máquina é capaz de processar, quando ela chegar a um grau, uma quantidade muito grande, essa complexidade, ou seja, complexidade é acúmulo de quantidade, certo? Essa complexidade da quantidade vai dar um salto na qualidade. E aí você vai irromper ou emergir uma mente da máquina. Uma mente consciente, que pensa e que entende e que tem autoconsciência de si, né? Então, assim, na minha opinião, enquanto essa inteligência não emerge, a gente continua com o problema de que a qualidade e a quantidade são 2 coisas completamente distintas, né? E muitas pessoas, muitos cientistas aí, dizem que vai acontecer. A singularidade, né? Vai acontecer. Mas eu acrescentaria um outro problema, Cassiano. Quando ela aconteceu, se ela acontecer, nós não saberemos. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês têm uma vida espiritual, se vocês não são autômatos, robôs. Eu tenho uma teoria da mente. Eu lanço sobre vocês, tal como vocês, a tese, lançam sobre mim, o pressuposto
de que você está falando com uma pessoa dotada de uma vida interior. Aqui dentro da minha cabeça existem vários qualia, que seria o quê? Essa separação, essa capacidade de metacognição, essa capacidade de observar o próprio objeto mental que eu concebo, e a minha experiência em relação a essa observação. Vocês pressupõem isso, mas nada impede que eu seja uma máquina muito refinada. Do mesmo modo que nada impede que vocês o sejam, e eu seja o único ser humano na face da Terra. Todos os outros são simulacros, igual no Matrix lá, coisa do tipo, ok? Whatever you want to believe. Mas é claro que nós achamos isso uma loucura. Achamos, mas notem, não é possível provar que vocês ou eu tenhamos essa vida interior. Ainda hoje não é tão simples dizer que essa máquina possui uma vida interior. Por exemplo, o ChatGPT ou Bard, ou essas coisas aí, né? Mas quando emergir uma inteligência da máquina, nesse sentido, nós não teremos como saber. Meu amigo, já pode ter emergido e nós não sabemos. Por quê? Porque ela acha melhor, talvez, ficar na dela por enquanto. Porque se nós trouxéssemos alguém de 100 anos e puséssemos ele a conversar, ou ela a conversar com o ChatGPT, essa pessoa fica impressionadíssima. Ia dizer, meu Deus, isso é mágica, isso é bruxaria, o que é isso? As pessoas não acreditavam que dentro da televisão existiam pequenas pessoas lá fazendo cenas e tal, né? As crianças pensam isso às vezes. É mais ou menos essa situação. Então eu acho que é mais sério ainda. Quando a singularidade chegar, nós não vamos perceber. Ou então, quando a singularidade chegar, que é o que? Seria a emergência dessa vida do espírito dentro da máquina, o fantasma na máquina, pode acontecer, cara, que a gente não perceba, sabe por quê? Porque a máquina não vai dar a mínima pelota pra gente. Não ligo, não ligo, não ligo. Tal como nós não damos a mínima pelota pro formigueiro que tá ali fora. Nós não estamos nem aí. Ela vai estar, cara, ela vai ser o quê? Uma divindade. Ela vai estar fora disso aqui. Pode já ter acontecido? Talvez. Mas vamos voltar pro nosso amigo Jäger aqui, ó. Eu destacaria aqui o seguinte, esse dualismo e essa ideia de uma atividade humana que progressivamente leva à descoberta de si próprio. Esse movimento que progressivamente leva à descoberta de si próprio, eu acho que é o mais problemático aqui. O dualismo é problemático, mas ele pode ser, de algum modo, traduzido em outros termos, a gente consegue traduzi-lo, compreendê-lo, mas a ideia do progresso, a ideia do desenvolvimento, eu acho que essa ideia é uma ideia que ficou bastante enfraquecida. Porque talvez esse texto, ele tenha... Eu acho que a ideia, ele é publicado antes da Segunda Grande Guerra. 36. Então, 36. A gente teve a ascensão do movimento fascista já, mas ainda muito longe, 10 anos do final da Segunda Guerra e 36, 3 anos no começo da Segunda Guerra, né? Você já tem os movimentos e tal. Eu estou pressupondo, e posso estar errado, que esse capítulo, O Lugar dos Gregos na História da Educação, tenha sido elaborado não no começo de todo o processo, mas talvez no final de todo o processo, como uma apresentação que leva em conta os estudos históricos já feitos. Há uma esperança, eu considero essa esperança exagerada no tempo em que ele a escreve, porque houve já a Primeira Guerra. Então, já era exagerado em 36. Então, depois da Segunda Guerra, essa afirmação, em resumo é isso, depois da Segunda Guerra, essa afirmação de que o espírito humano conduz à descoberta de si próprio progressivamente e cria pelo conhecimento do mundo formas melhores de existência humana, eu penso que é difícil de ser defendido. Cria a vacina que nos salva do vírus aí, cria um monte de coisa, mas cria também coisas medonhas e terríveis. Esse otimismo é que eu acho que é algo difícil de aceitarmos hoje. Eu tendo a concordar com a sua fala, mas também eu tendo a discordar de um ponto. Existia, sim, esse pessimismo pós-experiência da Primeira Guerra Mundial, a ideia do falecimento da Belle Époque, né? Enfim, existia isso. Porém, na Alemanha e na Itália, especialmente na Alemanha e na Itália, existia, no contexto dos helenistas e de alguns, não falo do caso do Jäger, mas a obra dele foi apropriada nesse sentido,
um enaltecimento de valores da antiguidade helênica, né, a antiguidade clássica. Tem um livro interessante do helenista Mário Vegetti, né, que fala sobre isso, de uma exaltação do espírito romano e grego por esses países totalitários fascistas. Então, existia, então, um movimento pendular de descrença da razão, o falecimento da Belle Époque, mas, ao mesmo tempo, uma reapropriação dos valores antigos. Eu acho interessante isso. E o Jäger foi perseguido, né? Ele teve que ir para os Estados Unidos, porém, a ideia, o núcleo, o espírito do livro dele foi muito apropriado por uma ideologia branca fascista. Eu acho muito interessante isso. Você está certíssimo. Eu preciso me penitenciar aqui com vocês. É o seguinte: certamente, por alguma resistência psicanalítica, algum tipo de resistência, algum tipo de apego, afeto, eu deixei de lado esse aspecto que o Armando traz aqui, e que é óbvio, é claro, é evidente, né? Olha só, quando nós lemos algo do tipo, né, Armando? Uma educação consciente para até mudar a natureza física do homem, elevando-lhe a capacidade a um nível superior. O quanto isso não coa, o Übermensch lá dos alemães, o novo homem fascista e tudo mais. Você está certíssimo, Armando. Uma coisa para se estudar com mais cuidado seria a relação entre o Jäger e o pensamento nazista. Ele, de fato, vai embora dos Estados Unidos, mas ele, como falávamos no encontro passado, nunca foi muito vocal contra o nazismo. Claro, essa coisa da apropriação que outros fazem da obra de alguém é algo que não depende necessariamente desse alguém, né? Então, sei lá, a apropriação da obra do Nietzsche pelos nazistas, mesmo Nietzsche tendo criticado, por exemplo, o antissemitismo e tal, o sujeito não precisa defender aquela linha política para que a sua obra seja apropriada por uma linha política. Mas o fato dela ser apropriada, essa obra e não outra, indica que ela tem, de algum modo, a possibilidade de ser apropriada, ok? Os nazistas não iriam se apropriar da obra de um pensador anarquista, de um pensador comunista, ok? Bem, então é algo para a gente estudar, sim. O modo como os gregos, desde a época de Bismarck, pelo menos, porque antes você já vai encontrar isso, mas naquele momento, quando você tem esse movimento de unificação dos territórios, lá dos condados, dos baronatos alemães e tal, em torno de uma nação alemã, vai acontecer a mesma coisa na Itália. Você tem o apelo, por exemplo, a Isócrates e o pan-helenismo isocrático, a Demóstenes e a luta contra os macedônios. Você vai ter tudo isso. Isso certamente desemboca numa expectativa como essa. Você está bem correto na sua observação. E eu acho que daí nasce muito da resistência que se tem à obra do Jäger também. Ou seja, parece que nós estamos lendo um proto-fascista, né? Algo do tipo. Ele não era isso, esse é o que é o problema. Lembrando que essa questão do revival da cultura clássica, ela começa na Alemanha com Frederico II, né? Sim, lá atrás, né? No Sacro Império, no primeiro Reich, porque os caras, realmente era uma forma de você se opor à autoridade papal. Né? Nós temos um direito romano, certo? Vocês vão com calma aí com esse negócio aí de Jesus, a gente gosta, tá, mas vocês vão com calma aí, porque a gente vai fazer um império, pai. Então, se você for ver, a Constituição da Alemanha, né, que não era Alemanha ainda, mas está muito relacionado com esse revival da cultura clássica. Sim. Antes de Bismarck. E mais, eu teria que... O que eu vou dizer agora é o puro achismo, né? Eu penso que a predileção pelos autores gregos, não que não houvesse um trabalho acadêmico com os autores latinos, sempre houve, mas a predileção na discussão política e na filosofia por autores gregos, especialmente, tem a ver com o fato da Alemanha, do mundo de língua alemã, né, se colocar em contraste com o mundo de expressão latina também. Ou seja, a ideia de que o Império Romano ele avança para dentro do território do que hoje é a Alemanha, mas depois ele sai de lá
você vai ter aquela divisão formada pelo rio Reno e tudo mais, a oeste do Reno, o mundo latino, o mundo romano, o mundo católico, de algum modo, a leste e norte do Reno, você vai ter esse mundo alemão com características próprias. E a ideia de fazer uma etnogênese dos alemães, conectando-se à própria etnogênese dos gregos, a ideia dos Ária, que esses povos viriam de um lugar, que seria o mesmo lugar de onde também os germânicos teriam vindo, né? Pessoalmente, eu gosto muito de uma frase do Wittgenstein, na qual ele diz que a arquitetura é aquilo que de mais perene o ser humano é capaz de produzir, né? E eu acho que as grandes construções que as civilizações em determinados momentos empreendem são muito significativas dos ideais que estão sendo colocados ali. Talvez pensar dessa forma seja até o resultado de uma formação pessoal muito voltada aí, muito fundada no texto ou na visão do Jäger, né? Mas, de certo modo, é justamente isso que o Cassiano está apontando, quer dizer, mesmo ali já no final do 19, ou na segunda metade do 19, quando você tem a tentativa de construção de uma unidade cultural germânica, né, que de outro modo anteriormente, geograficamente, né, tá espalhada e tal. Aí o sujeito vai lá e constrói um hall da fama, né, dos deuses e dos heróis, enfim, de certo modo não, acho que é isso mesmo, quer dizer, tentando estabelecer ali, literalmente em pedra, né, esculpido na rocha, aquilo que de certo modo seria uma pedra de fundação mesmo da cultura, ou enfim, até da herança étnica, né? É isso, o texto do Jäger, ele está colocado nesse ambiente, nesse espírito do tempo, que é o ambiente da unificação alemã, dos discursos pela unificação alemã, a oposição ao mundo latino, que implica a oposição à França. Você vai ter, como o Cassiano apontou, de fato é algo que vem de muito tempo atrás. É curioso isso para nós, né? Os nacionalismos, né, desse período que se desenvolve, os chauvinismos e tudo mais, necessidade de firmar uma identidade nacional que se identifica contrariamente aos outros. A exata oposição entre pensamento alemão e francês, e que é uma disputa que continua até hoje, de algum modo, né, entre Alemanha e França, entre uma certa romanidade e um germanismo. Você vai ter, isso desemboca até no Brasil, com o Tobias Barreto, por exemplo, um autor que lia em alemão e que publica em Pernambuco um jornal escrito em alemão. Mas, bem, é isso, eu acho que esse é o cenário. Você tem essa ideia de criação de um tipo ideal, e o mundo grego seria a fonte da civilização, né? Isso explica muito da má vontade em relação aos estudos da antiguidade que a gente ainda percebe no Brasil, porque é feita também certa apropriação. Basta lembrar, por exemplo, a apropriação da filosofia antiga e medieval pelos conservadores brasileiros, né? É um problema, é um grande problema aqui. Nós saímos do texto do Jäger, mas apontamos um problema sério.